sejam bem-vindos a mais uma aula do Wonderful Designs. E nessa a gente vai aprender como fazer e algumas características da capa clean. A capa clean muitas vezes ela causa um pouco de confusão, porque o conceito de clean dá a ideia de que tem que ser uma capa vazia ou uma capa com pouquíssimos elementos, mas não é necessariamente verdade. A capa ela pode ter uma quantidade maior de elementos, desde que ela transmita a ideia de que existem poucos. Então você pode usar mais texturas, pode usar mais PNGs, mas o objeto final, né, ele tem que passar uma ideia exatamente de limpeza, de que tudo ali é o mais minimalista possível, mas que a capa ainda assim seja harmônica e não fique tão vazia, não pareça que você colocou só um PNG, um texto e ficou por isso mesmo. Então hoje a capa clean que a gente vai criar, nós vamos usar essa imagem aqui, que é de um mangá, e algumas texturas. Também um logo do projeto para qual ela foi feita e um PSD que a gente vai colocar no final. Então, para começar, eu vou pegar essa imagem aqui, vou copiar e colar no meu documento, navegar até ele e vou colar aqui. Como sempre, o primeiro passo é transformar a imagem em um objeto inteligente para nós conseguirmos modificá-la sem perder a qualidade e sem precisar da Ctrl Z. E eu vou usar ela de fundo e como PNG também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é subir ela até aqui, mais ou menos. Eu quero que só uma parte dela fique visível. Vou aplicar. E nessa capa a gente vai usar bastante efeitos nativos do Photoshop, da galeria de filtros do Photoshop, porque apesar deles não serem tão populares para a capa, eles são muito úteis, a gente só tem que escolher a capa adequada para usar e eles dão efeitos bem interessantes. Então nessa daqui eu vou começar por eles, então eu vou começar vindo aqui em filtro, galeria de filtros, e eu vou escolher exatamente esse aqui. Ele vai abrir em algum desses por padrão. Vou escolher o Dry Brush e aí eu vou colocar aqui, vou deixar um de tamanho, 4 de detalhe e um de textura mesmo. Essa configuração já veio assim porque eu já utilizei ele antes, mas você pode alterar aqui, ele vai mostrar a prévia para você de como que vai ficar e você pode alterar para como você achar melhor. Só que eu dificilmente deixo esse filtro em específico na opacidade 100%. Então, mesmo que fique forte aqui, você consegue ajustar depois. Então, vou clicar em OK. Vai vir aqui e a gente pode alterar se precisar. Então, é só dar 2 cliques no nome do filtro. Ele vai abrir a mesma tela de configuração. Você consegue alterar o que você quiser. Aqui, o que eu vou alterar é a opacidade. Então, eu vou dar 2 cliques aqui. E na opacidade, eu vou deixar por volta de 35%. Porque eu quero que tenha o efeito, mas eu não quero que fique tão forte. Então, ao invés de tentar mexer nas configurações do filtro, porque elas são muito extremas, vamos dizer assim, deixa eu 40. Elas não têm um balanço legal, elas não têm meio que uma média, é sempre 80. Esse filtro em específico é muito 880, então eu prefiro mexer na opacidade que eu consigo controlar melhor. Então, aqui para ver a diferença, ele fica parecendo uma pintura. E eu vou voltar de novo na galeria de filtros e vou aplicar um segundo filtro, que é esse Paint Dots. Ele aqui também vai ficar bem forte, mas aí a gente vai regulando aqui. Eu vou deixar no 2, porque eu quero realmente que ele fique como se fosse um desenho. E 7 também tá bom. Desse aqui eu não vou alterar a opacidade. Pra mim tá bom assim, com a opacidade no 100%. E um último ajuste que eu vou fazer, como eu quero que essa imagem ela fique um pouco mais, em menos destaque na verdade, eu vou alterar um pouco da cor dela para ela ficar menos saturada do que a versão que eu vou utilizar como PNG na frente. Então eu vou vir aqui em matiz e saturação, vou reduzir um pouquinho a saturação, não quero deixar ela 100% preto e branco, mas eu também não quero que ela fique com a cor original. Menos 20. E aqui no brilho, eu vou aumentar um pouquinho, porque eu quero que ela pareça mais desfocada, entre aspas, mais no sentido de
não ser idêntica à versão que a gente vai usar na frente, para a versão que vai estar aqui na frente poder se destacar. Então, 20 e 35, tá bom? Esse vai ser nosso fundo. Então, as texturas que a gente vai aplicar, o PNG, etc., a gente vai trabalhar também por cima desse fundo. Então, aqui tenho, vou colocar, por exemplo, fundo. Aqui também eu quero colocar uma textura de luz. Então, eu vou navegar até essa daqui, vou copiar e colar lá no meu documento. Vou colar aqui. Converter para objeto inteligente sempre. Vou colocar textura luz 1, porque nós vamos usar outras. Vou redimensionar. E aí vou brincar com os modos de mesclagem para ver qual que se encaixa melhor. Essa daqui, ela já tem cores. E na aula anterior a gente comentou que geralmente imagens em preto e branco, elas ficam melhores com o Photoshop. Com o Photoshop não, né? Os modos de mesclagem do Photoshop, eles funcionam melhor para imagens em preto e branco, na maioria dos casos, mas essa aqui, ela tem cores que estão dentro da paleta do fundo, então eu vou testar sem aplicar nada. Pode ver que ela dá um efeito meio que plástico, e aí aqui, vamos ver... Vamos no Lighting, que ela aplica, mas pode ver que por ela ter uma paleta bem semelhante, ela vai aplicar só em alguns lugares da capa, então não fica tão forte, a gente só precisa ajustar um pouco. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a ferramenta de mesclagem da própria textura, que é esse Blend If. Vou deixar no Gray mesmo. E na barrinha dessa camada, eu vou reduzir um pouco a parte de sombra dela. Então, eu vou segurar o Alt, vou clicar aqui para ele separar as setinhas e vou reduzir um pouco. Pode ver que não tá mudando muita coisa, mas tudo bem. A gente vem aqui. E na parte de contraste também, ó. Pode ver que agora ela fica bem mais discreta. Então, vou reduzir também só um pouquinho. 125. Tá bom. E aí, aqui também, eu vou reduzir um pouco a opacidade para 75, para ela também não ficar tão aparente, só ter um charminho. Na verdade, acho que eu vou virar ela. Não vou dar muita coisa, então a gente vai deixar assim mesmo. Ok? A gente tem nossa primeira textura. E aqui, como ela é uma capa clean e eu não quero utilizar muitos elementos PNG, para ela não parecer muito vazia, eu vou utilizar partes do texto como detalhes ao redor da capa. Então, eu vou pegar a minha ferramenta de texto e vou escrever uma parte do título e combinar com o fundo. Aqui eu vou manter a fonte Thin Serif Display. Não necessariamente em capa clean você precisa usar só fontes cursivas para deixar ela com mais delicada, né? Você pode usar assim fontes serifadas, você tem que escolher bem as fontes. Aqui eu não quero que ela cubra completamente o meu PNG, então eu vou deixar aqui nessa cor mesmo, que é a cor 70C, vou deixar nessa. Vou tentar uma outra cor. F. Ok. Tá bem clara. E aí aqui, como essa cor é muito clara, os modos de sobrepor e luz indireta, eles não ficam tão interessantes. Então eu vou vir aqui no Multiply. Para cores claras, a gente viu que em textura não fica muito legal, mas para textos e outros tipos de elemento, o Multiply ele pode funcionar muito bem, dependendo sempre do que está no fundo, quais outras imagens que você está usando. Para essa capa, eu achei que ficou legal. Então, eu vou duplicar, Ctrl J na camada dona, e vou trazer esse aqui para baixo, para colocar aqui também. Isso aqui é realmente, vou reduzir um pouquinho, isso aqui é realmente só para dar
dar detalhes para a capa que não sejam outros elementos, para ela também não ficar muito poluída. Já aqui, como o meu fundo é claro, eu vou em Lighting, e eu vou trocar a cor, porque como o meu texto ele já é muito claro, esse clarear não fica tão legal, porque dá praticamente no mesmo. Então, aqui sim eu vou usar a cor que a gente tinha, uma cor parecida com a que a gente tinha anteriormente. Na verdade não, né? Um cinzinha mais claro, mas ele não chega a ser tão claro quanto aquele outro azul. Então, já. E já tá um pouco mais populada, sem parecer muito cheia. Aqui esse texto eu vou arrastar um pouquinho pra cá e vou diminuir mais um pouco. Ok, então aqui a gente já tem a parte de detalhes da nossa capa e agora eu vou trabalhar com o PNG. Na verdade a gente vai fazer um PNG, então eu vou navegar até a mesma imagem, a gente vai utilizar a mesma imagem, deixa eu botar lá, vou copiar ela de novo. Eu poderia só copiar e colar da camada que eu já tenho, mas eu teria que limpar os efeitos que eu coloquei porque eu vou utilizar outros, então eu prefiro reutilizar. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir um pouco, porque eu não vou utilizar no mesmo tamanho. Vou posicionar onde eu quero que ela fique mais ou menos aqui. E a minha ideia é que ela fique atrás desse dona. Então, eu vou levar ele para lá, vou aplicar os efeitos que eu quero para ela ficar parecida com o fundo. Então, vou de novo em filtros e galeria de filtros. Nesse aqui, eu vou aplicar só esse. Então, o Paint Dots, e aqui acho que eu vou diminuir um pouco para não ficar tão nítido. E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, na verdade, adicionei uma máscara de camada, vou deletar e colocar de novo. Então, vim aqui na máscara de camadas e eu vou apertar Ctrl I para inverter essa camada e ir revelando a imagem que está aqui aos poucos. Então, vou pegar um pincel um pouco mais suave, porque eu não quero revelar tudo de uma vez, e vou ir colocando onde eu quero que a imagem apareça. Então, para eu não ter que pegar, não ter que cortar o PNG, e também deixar ela um pouco mais com partes mais apagadas de propósito. Então, eu vou pintando aos pouquinhos. Pode ver que principalmente no final o pincel ele não pega tudo, então esse pincel é bom principalmente para você pintar partes que você não quer que apareçam 100%. E pra mim assim já tá muito bom. Então aqui o gatinho, ele faz parte do pedido da capa, então eu vou deixar ele em evidência também. E pra mim assim já tá bom. Acho que eu vou pintar só mais um pouquinho da perna dela. Então, beleza, temos nosso primeiro PNG, então aqui eu vou colocar, sei lá, protagonista centro. Não é obrigatório renomear a camada, é óbvio que é só para facilitar depois de encontrar o que é cada coisa. Então, nesse PNG, eu acho que eu não vou mexer na cor por enquanto. Vou deixar ela do jeito que tá e a gente já vai partir para o título. Então, o título eu vou criar uma pastinha separada. Posso colocar por cima desse dona, porque ele não vai chegar até aqui embaixo, então não vai fazer diferença. E vou escrever título. E aí, o título, eu vou utilizar duas fontes. Essa mesma Thin Serif e a Ertine, que é uma fonte cursiva, para misturar uma fonte serifada com uma cursiva e dar um pouco mais de delicadeza. Aqui, se você tiver um texto muito grande, ele vai acabar pegando, como é o caso aqui. Então, só selecionar a camada de novo, clicar em algum lugar que não tenha um texto e diminuir. Então, aqui, na fonte cursiva, eu vou escrever o ele e a sua.
o nome da capa vai ser Ele e a Sua Dona. Vou zerar não, eu vou diminuir um pouco o espaçamento para ficar mais próximo. E esse aqui ele vai ser branco porque a gente vai adicionar uma forma geométrica no fundo. Então, vou diminuir mais um pouquinho, eu quero que ele fique em menos evidência. Vou colocar mais ou menos aqui. Ele como tá agora, quase não dá pra ver porque ele se mistura muito ao fundo. Então eu vou criar uma nova camada, vou colocar ela embaixo do título porque eu quero que a forma geométrica fique atrás. E vou clicar com o botão direito nesse quadrado. Ele vai me exibir mais algumas possibilidades de formas. E eu vou escolher o retângulo arredondado. Vou clicar no preenchimento. Vou clicar aqui no seletor e pegar o azul mais escuro que tiver, que eu acredito que seja desse aqui. Isso. Vou clicar em OK. Ele vai fechar. Posso fechar aqui também. Vou aproximar um pouco só para ter mais clareza de onde eu estou colocando. Vou clicar em um ponto perto do texto, segurar e arrastar até o final. Ele vai gerar um retângulo com bordinhas arredondadas. E aí agora eu já consigo ver melhor o texto. Só que eu acho que o texto ficou um pouco grande, eu quero que sobre um pouquinho de espaço no final. Então eu vou diminuir um pouquinho. Vou clicar na parte de seleção e mover o texto um pouquinho para o lado. Vou selecionar tudo que está aqui no texto. Opa, ele entrou, pode ver que ele colocou o dona. Para tirar um elemento de dentro de uma pasta, é só você arrastar para fora até aparecer uma linha sobre a camada abaixo, que aí ele vai ter removido. Qualquer camada que esteja identada, que tenha um espaço aqui no início, está dentro de uma pasta. Então, para verificar se ela está ou não, ou você oculta a pasta, se o elemento não for ocultado junto, ele não está aqui dentro, ou você se atenta nessa indentação que vai ter no início. E aí agora eu vou colocar o dona, que vai ser em cursiva. Então, de novo, vou clicar aqui fora, vou confirmar e vou selecionar o texto para eu conseguir arrastar, porque nem sempre o Photoshop vai te deixar arrastar pela ferramenta de texto. Então aqui eu vou escrever o dona e, como eu comentei, eu vou usar a fonte Ertinha. Só digitar o nome, ela vai aparecer aqui. Na questão de fontes para capas clean, vai muito pelo contexto da capa, porque tem capa clean para drama, capa clean para romântica, difere muito. Então vai ser baseada no gênero da história e no que você está criando para a capa naquele momento. Então nem sempre a melhor opção vai ser uma fonte cursiva e uma fonte serifada, por exemplo. Pode ser que você use só uma serifada ou só fontes cursivas. O mais importante é respeitar aquela pseudo-regrinha de no máximo 3 fontes, para não ficar uma poluição visual na questão do texto, e tentar fazer as fontes ornarem o máximo possível com os outros elementos. Apesar de a gente ser muito apegado às fontes no geral, eu recomendo sempre experimentar umas novas, que às vezes pode ser o tchan que a capa está precisando. Ok, aqui o dona não ficou ruim, mas eu vou ocultar aqui o texto e vou dar 2 cliques sobre o grupo para eu aplicar alguns efeitos no grupo inteiro. Quando a gente aplica qualquer configuração para um grupo assim, vai ser aplicado para tudo que está dentro dele. Então, só tomar esse cuidado. Se você quiser algo só em um elemento que está dentro do grupo, cria uma camada nova acima desse elemento, ou clica no elemento em si e aplica as configurações. Esses 2 cliques que eu dei é para aplicar configurações de sombra no nosso texto. Então, eu vou selecionar aqui o Drop Shadow, que vai ser uma sombra projetada. Ele vai vir numa configuração padrão, só que para mim esse preto está muito escuro. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar um cinza, que eu só quero que dê uma profundidade pro texto, eu não quero que ela fique tão aparente. Vou deixar em multiplicar, que é um modo bom para sombras no geral, e vou diminuir um pouco a opacidade, vou deixar 20. E o tamanho também, eu não quero que ela se projete tanto assim, então vou deixar em 4, diminuir mais um pouco a opacidade, vou deixar em 10, só para causar uma sugestão de sombra no texto, e vou aplicar em OK. Clicar em OK. Então aqui pode ver que ele aplicou para o grupo inteiro.
ao invés de aplicar só para o dono. Mas não tem problema, porque aqui eu quero que o grupo inteiro fique com a sombra. Então aqui eu vou selecionar o texto de novo, vou mover um pouco para cá. E gostei de como ficou. Eu já vou colocar também os créditos do autor e do capista e do projeto. Então aqui no autor eu vou fazer algo bem parecido com isso. Eu vou selecionar a ferramenta de texto novamente. Vou aplicar só para eu conseguir mover o texto. E aqui eu vou escrever o nome do autor. Para o nome do autor, como eu não quero trazer muito destaque para o user sem necessidade, eu vou utilizar a mesma fonte serifada de antes. Fontes cursivas, elas tendem a chamar mais atenção porque elas são fontes um pouco mais diferentes, né? Elas têm mais curvas, elas têm mais detalhes que fontes serifadas tendem a não ter. Então, naturalmente, se você usar uma fonte cursiva, você vai chamar atenção para esses pontos em que ela está. Então, tem que sempre pensar no que você quer que as pessoas foquem quando elas olharem sua capa. É no título? É no PNG? Então, use fontes também de acordo com a impressão, com a ideia que você quer causar no seu título. Então, aqui eu vou escrever o nome da autora dessa história. E uma dica também, se o nome do autor for muito grande, eu evitaria utilizar fontes cursivas, porque a fonte cursiva ela já ocupa mais espaço naturalmente, porque ela tem as letras, elas são construídas de uma maneira que exige mais espaço, porque elas têm mais curvas, elas têm mais detalhes do que uma fonte serifada normal. Então, se o user for muito grande, dificilmente uma fonte serifada vai ficar boa. Então, eu tomaria esse cuidado também. Aqui, como esse user ele é um pouco maior para os padrões que a gente está acostumado a trabalhar, eu vou deixar ele em fonte cursiva e eu também vou adicionar um fundo de bordas arredondadas, porque aqui, branco no azul claro, se mistura muito fácil, então eu quero trazer o mínimo de destaque para o usuário. Então, vou segurar e arrastar uma forma geométrica. E ok. E aí aqui, para fazer eu sempre tento colocar o user de formas diferentes, de maneira personalizada para cada capa. E nessa aqui, eu vou colocar o fanfic que eu gosto de pôr também, atrás da forma geométrica, para ele ficar parcialmente oculto. Vou utilizar a mesma fonte, só que dessa vez eu vou escrever tudo em minúsculas. E aí aqui, se você quiser uma cor que está na sua capa, eu já tinha feito isso antes, esqueci de explicar. Mas você pode selecionar o texto, clicar no seletor e aí clicar sobre a cor que você quer capturar. Ele vai imediatamente pegar o código e a cor para você. E aqui eu vou escrever, deixa eu tirar o fanfic cor. Eu vou aumentar um pouquinho para ele não ficar tão pequeno. Vou colocar aqui atrás, como é da mesma cor, ele já vai se misturar ao fundo, mas a ideia é que ele realmente fique oculto atrás da forma geométrica. E aqui ele tá ocupando pouco espaço, então eu vou aumentar um pouco o espaçamento e um pouquinho o tamanho também. Diminuir um pouco aqui o espaçamento e vou deixar ele por aqui. Quando o seu elemento não está centralizado em relação ao eixo da capa, você consegue centralizar ele em relação a outros elementos. Por exemplo, aqui apareceu aquela linha rosa que indica o alinhamento do Photoshop, e ele está me indicando que esse texto está alinhado em relação a esse, não em relação à capa como um todo. Então isso é útil se você quer alinhar elementos em relação a elementos e não em relação ao eixo X e Y da capa. Vou deixar ele por aqui mesmo. E um detalhe também para a escolha da fonte não serifada, tá? O logo que eu vou utilizar para o projeto, ele já é em fonte cursiva. Então, ficaria muita fonte diferente no mesmo lugar. Então, por isso que eu escolhi utilizar uma fonte mais discreta para o usuário, para também não disparar muitos focos de atenção para as fontes em si. Então, aqui a gente tem os créditos do autor e os créditos da capa em si.
e do projeto, eu vou colocar juntos. Então aqui eu vou pegar a ferramenta de texto novamente. Vou trazer ela para cá. E para os meus créditos, eu gosto sempre de usar fontes mais discretas para também não puxar tanta atenção. Importante que as pessoas saibam quem fez, mas elas, na minha concepção, precisa chamar menos atenção do que o título ou o user do autor. E aqui eu vou acabar misturando duas fontes. Então, o meu user, o design eu vou deixar como um Century Gothic, que eu gosto bastante de usar essa fonte. Vou diminuir para 12 e vou aumentar um pouquinho o espaçamento. 200. E também vou reduzir mais um pouco. O espaçamento, conforme a gente aumenta, é legal a gente verificar o tamanho da fonte, se é válido aumentar ou diminuir também. E vou pegar de novo a Thin Serif Display. Nessa daqui eu vou deixar sem espaçamento nenhum. Na verdade eu vou reduzir mais o espaçamento, vou deixar 50 e vou aumentar para 19, 20. 20, não, 20 ficou muito, vou deixar em 18. Pronto, 18 tá bacana. E aí aqui eu gosto às vezes de deixar o título numa inclinação, o título não, né? Os usuários numa inclinação diferente. Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar com o direito e vou em Skill. Esse Skill, ele é uma inclinação sutil. Eu não gosto muito de usar o rotacionar do Photoshop em textos, porque às vezes ele bagunça um pouco as letrinhas. Esse Skill, ele bagunça menos. Então é só você ir clicando nos pontos e inclinando para a direção que você quer. Vou clicar aqui para confirmar e vou tentar deixar ele mais alinhadinho aqui. Ok. Eu fechei o fundo. O usuário está aqui, vou levantar ele um pouquinho para a gente conseguir colocar o logo. Então, vou ir lá no logo do projeto, vou copiar como está aqui mesmo. Como é texto, eu não preciso me preocupar em transformar em objeto inteligente, porque o texto ele não perde a qualidade enquanto ele está em formato de texto, desde que você não renderize. Isso aqui a gente vai comentar em uma outra aula. Mas, basicamente, renderizar o texto é transformar ele numa camada comum como essa, sem o objeto inteligente. Então, você perde a capacidade de editar o texto, mas ele se transforma em uma camada que você pode apagar com a borracha, por exemplo. No texto, você não consegue fazer isso porque ele é um objeto com propriedades próprias. E aí, esse Vanguard, eu quero que ele tenha uma cor mais semelhante. Então, eu vou remover aqui na verdade, eu vou deixar com o contorno, porque ele deixa a fonte um pouco mais grossa. Essa fonte provavelmente já tem um negrito e não foi suficiente. Aqui, por que ele trocou, tá? Porque aquela fonte, esse logo do projeto, foi disponibilizado pelo projeto em si. E eu não tenho aquela fonte, mas não tem problema. Eu posso, sempre que você não tiver uma fonte e você clicar para editar um texto, ele vai perguntar se você deseja substituir ou se você deseja instalar a fonte mais semelhante. Se você não tiver aquela fonte no seu computador, ele imediatamente vai substituir por alguma padrão ou alguma que seja mais parecida. Aqui no nosso caso não tem problema, eu vou só pegar uma fonte cursiva. Eu tenho muitas fontes, então eu vou pegar uma que seja mais... Vou tirar esse itálico que não me agrada muito. E aqui eu vou clicar na cor e selecionar, por exemplo, essa cor de fundo, que é a mesma cor do texto. Como ele está com um contorno, agora deu para notar porque o contorno está preto. Então, vou remover também. Vou diminuir ele um pouquinho, eu vou posicionar e ver se eu gosto de como ficou. Se eu não gostar, a gente vai alterar. Achei que a fonte é muito grande para o tamanho do texto, então a gente vai verificar uma fonte nova. Vou selecionar. Vou vir aqui nessa estrelinha para ver as minhas fontes favoritas, porque provavelmente tem alguma que eu goste mais, que vá se encaixar melhor com o que eu quero. Então, aqui é só ir passando o mouse por cima, ele vai te exibir uma prévia. Então, aqui, por exemplo, esse achei mais interessante. Vou aumentar um pouquinho. Tem que ver sempre também se ele está ajustado com o texto dos seus créditos, se nada está cobrindo o que não é para cobrir. Não gostei muito, então a gente escolhe. Então, para praticidade, eu vou deixar com a fonte aqui. Esse aqui é mais parecido, que é o Last Christmas. Então,
vamos nesse. Ficou cursiva, ficou interessante, só tem alguns detalhes que vão cobrir meu user, mas não tem muito problema. Uma coisa, algumas fontes, se você selecionar só uma letra, ele vai abrir essa pequena caixinha. Isso acontece quando a fonte ela tem algumas variações para letras específicas. Não são todas as fontes que têm isso, mas fontes cursivas geralmente têm essa variação. Então, para checar isso, você consegue olhar diretamente no da fonte, ele vai mostrar, lá ele tem uma tabela com todas as letras daquela fonte, você consegue verificar se aquela fonte tem variações para determinadas letras, ou você pode selecionar uma letra específica e verificar se essa caixinha aparece. Se ela aparecer é porque a letra tem variação, se não, provavelmente a letra só tem aquele único formato. Então aqui vou selecionar o T, por exemplo. O T ele tem todas essas possibilidades, vou deixar um simples. O J também. Então, o J, ele também tem variações. Vou selecionar o T de novo, porque ele resetou, e selecionar um comum, porque aqui eu quero pouco destaque para essas outras letras. Vou diminuir para 27 e vou posicionar ele aqui. Como a gente fez aquela inclinação, para não ficar muito discrepante, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou inclinar um pouco, erguer essa parte. E vou posicionar embaixo do meu user. Ele ficou parecido. O D tá resvalando ali no TI do meu user, mas não tem problema, porque não é nada. Vou diminuir um pouquinho, mas não é nada muito significativo. Então, ok, aqui a gente tem os créditos. Eu vou diminuir um pouquinho o grupo inteiro, porque eu achei muito. E, ok, aqui a gente tem os créditos, não estão puxando muita atenção, exceto o logo, mas também é interessante que as pessoas saibam de qual projeto é a história. E vou manter assim por enquanto. Agora a gente vai para a parte das texturas. Então, vou navegar até a próxima textura, que vai ser essa aqui. É muito legal usar capa, principalmente texturas em preto e branco, em capas clean. E quando elas têm luzes também, porque elas dão um efeito bem legal. Então aqui, vou jogar por cima dos créditos, vou converter para objeto inteligente e vou ajustar aqui onde eu acho que ficaria legal. Eu evito redimensionar muito as texturas para não causar nenhum efeito indesejado. Vou deixar aqui, vou aplicar. Vale aquela mesma regrinha, entre aspas, que a gente comentou. Fundo preto fica melhor com os modos de clareamento. Então aqui, vou colocar, por exemplo, tem o Lighting. Vou deixar no Lighting, será? Color Dodge, pode ser. Vamos no Lighting mesmo. E aqui ficou essa partezinha. Se eu não quiser que ela apareça, eu posso só apagar, mas por enquanto eu vou deixar ela aqui. E aí a gente vai para a próxima textura. A gente vai usar 3 texturas de iluminação ao todo. E a próxima é essa aqui. Essa aqui por quê? Porque eu quero que as bordas da capa pareçam ter um fundo branco. Então, eu vou colar ela de novo, converter em objeto inteligente de novo e vou ajustar até ela cobrir o que eu quero. E vou utilizar o mesmo modo. O Lighting, ele é mais discreto que o Screen, tá? Pode ver que ele mescla mais. Então, na verdade, eu vou aplicar o Screen e arrastar um pouquinho aqui pro lado para essa bordinha ficar mais aparente. Pode ver que aqui também vai aparecer, mas é justamente para dar mais textura para a capa e mais iluminação. E esse aqui a gente pode, por exemplo, inverter para trazer isso aqui para o outro lado. Então a gente pode aumentar um pouquinho aqui e trazer isso aqui para o cantinho. Então aí parece que ele está numa moldurinha. Eu vou para a terceira e última textura, que é essa aqui. Essa aqui a gente pode notar que ela possui um pouco de cor, então a gente vai sim deixar em preto e branco, porque eu não quero essas cores se misturando com o azul da minha capa. Então, vou colar por cima, converter em objeto inteligente como sempre, e aí vou ajustar. Como aqui a gente tem, desse lado a gente já tem uma parte branca, eu vou clicar com o direito e vou virar na horizontal, para a gente ter
essa iluminação aqui, que vai ficar branca já já, do outro lado, que tem menos, que tá menos aparente a outra textura. Se eu colocar só em lighting aqui, em screen na verdade, já vai ficar ok, mas eu vou tirar a saturação dela. Então eu vou vir em ajustes, Hue Saturation e vou zerar. Pode ver que mudou pouquíssimo, mas para evitar aparecer qualquer corzinha. Então, as texturas, pode ver que elas vão afetar mais do que só as bordas, onde quer que tenha essa parte branca. Se eu não quiser, por exemplo, não quero cruzando o título, eu posso criar uma máscara de camadas, pegar o meu pincel. Como eu não quero apagar tudo de uma vez, porque quando as texturas elas têm um fundo, você apagar tudo de uma vez pode gerar uma diferença muito grande entre a textura e o fundo que está atrás dela. Então pode ficar exatamente o formato do pincel que você passou. Nesse caso, a gente clica aqui no pincel, seleciona o pincel suave, aumenta um pouquinho se necessário e apaga de leve. Aqui está no branco, vou trocar, inverter e apaga mais de leve. Pode ver que ele não vai apagar tudo de uma vez, não vai dar muita diferença. Se eu passar em outro lugar, ele vai apagando aos poucos e vai impactar menos na sobreposição de texturas. Então aqui pra mim tá ok. Aqui eu posso apagar um pouco se eu quiser, mas tava bom. Talvez eu apague só um pouco aqui desse lado porque já tem muita luminosidade, mas tá bom assim. E aí, nessa capa em específico, eu usei um PSD, que eu não vou ter certeza de quem é, mas é da Bai no DeviantArt. Vou copiar tudo, vou vir aqui e vou colar por cima de tudo. E aí, uma coisa interessante sobre PSD é você nunca jogar o PSD e deixar como ele tá. É legal você abrir o PSD e explorar o que cada camada tá fazendo. Aqui, por exemplo, eu já tinha alterado algumas. Então, além de checar o que cada camada tá fazendo, quais são as configurações de cada camada, você ir diminuindo, reduzindo algumas, ou apagando, ou ocultando por completo para ver a diferença. Aqui, por exemplo, eu apaguei um degradê. Degradês em preto e branco. Na Soft Light, esse aqui nem preto e branco é um azul, então ele já vai ter um efeito diferente. Mas degradês em preto e branco na luz indireta, geralmente eles vão realçar o contraste e o brilho da sua capa. E às vezes não é isso que você quer, então eu vou ocultar. Aqui também tinha um filtro roxo, que vai deixar a capa com um tom mais arroxeado, que não era o que eu queria que ela se mantivesse o mais próxima do azul possível, então eu também ocultei. E uma coisa legal também é você ir reduzindo a opacidade de efeitos que você gostou, mas talvez não gostou naquela intensidade, você quer ela um pouco mais fraca. Então, o legal de usar PSDs também é você sempre ir explorando quais camadas que a pessoa utilizou e não se frustrar se um PSD não ficar bom logo de cara, porque às vezes é só você alterar uma camada ou outra que ele vai se ajustar perfeitamente à sua capa. Então, o PSD ele é bem útil, ele facilita bastante a vida, mas eu sempre apoio não usá-lo como se ele fosse milagroso, e sim sempre explorar as configurações que ele tem e fazer seus próprios ajustes. Desde que você não reposte o PSD como se fosse seu, não tem problema nenhum você ajustar as camadas de um coloring pronto. Então, utilizei o coloring, tá numa cor que me agradou, os efeitos estão da maneira que eu queria, então agora eu posso finalizar a capa. Como eu vou utilizar um pouquinho do Camera Raw, o que acontece, tá? Se você utilizar PSD e você mesclar do PSD para baixo, quando você abrir a capa do Camera Raw, ele vai ignorar essa camada de PSD. Por quê? Porque o objeto inteligente vai ser dessa camada até essa. Como você está trabalhando com o Camera Raw numa camada específica, ele não vai considerar nada que esteja acima dela, só aquela camada. Então, para essa capa em específico, eu vou selecionar o PSD, segurar o Shift e selecionar até o fundo. Vou duplicar, Ctrl J, para a gente ter essas outras camadas sans e salvas se precisarmos alterar. Clicar com o botão direito e converter para objeto inteligente, para a gente não perder qualidade e não perder a rastreabilidade dos efeitos. Vou dar 2 cliques no nome e colocar capa completa, por exemplo. E aí eu vou pegar e aplicar um pouco de Camera Raw. Filtro, Camera Raw.
Nesse daqui, eu vou utilizar a redução de ruído. A redução de ruído ela é muito útil, principalmente para substituir o famoso Topaz Clean. Aqui, às vezes, vai acontecer isso, tá? Porque você está com outros materiais e mesmo convertendo para objeto inteligente, você tem as camadas originais por trás. Então, se eu cancelar aqui, vou selecionar tudo aqui, agrupar e ocultar, por exemplo. Vou abrir o Camera Raw. Novamente. Ele vai mostrar ainda assim, mas isso não tem problema nenhum. Quando você salvar, não vai mostrar dessa forma. O que importa é focar aqui na capa. Então, eu vou vir aqui em detalhes e em redução de ruído. Vou aumentar mais um pouco para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Mais um pouquinho. Foi muito. Vou deixar em 100% mesmo. E aí, eu vou pegar a luminância e arrastar. Dá para notar que ela vai eliminando um pouco a texturização da capa. Então, na perna dela, a gente consegue ver a diferença entre estar no 100% e estar no 0. Ela tem mais textura. Aqui no detalhe é a mesma coisa. Ele define o quão nítido a sua imagem vai estar. Então, ele é exatamente como um Topaz Clean, só que você tem mais controle sobre o que você está fazendo. E é uma ferramenta que já vem embutida no Photoshop. Você não precisa ficar na tentativa e erro para ver qual topaz funciona. No Camera Raw eu gosto de usar geralmente 35, para ela não ficar tão texturizada, mas também não perder completamente a textura. E o detalhe eu gosto de deixar por volta de 75 a 85%, porque ele ainda traz uma nitidez, mas não é tão incisiva quanto o do Photoshop. No contraste e na cor a gente não vai mexer nessa capa. Vou aplicar o OK. E aí eu tenho uma parte da finalização. Agora, apesar de eu ter adicionado o PSD, eu quero fazer uns ajustes próprios. Então, eu vou vir, por exemplo, em Imagem, Ajustes, e vou mexer primeiro no brilho. No brilho, eu quero que ela fique um pouquinho menos chamativa, então vou deixar no menos 5, por exemplo. E o contraste, na verdade, eu quero que ela fique mais brilhante, vou deixar em 2. E o contraste eu vou tirar, por exemplo, menos 5. Vai vir para cá, vou vir em Imagem de novo, Ajustes, e vou mexer agora na cor seletiva. A cor seletiva, ela basicamente vai definir a matiz de cada uma das cores principais da imagem. Então aqui você consegue manipular especificamente os vermelhos, amarelos, verdes, etc. Vou mostrar na prática o que isso faz. Então aqui, além das cores principais, ele vai ter qual que é a proporção de ciano, de magenta, de yellow, de amarelo e de preto que a sua imagem vai ter. E aí você consegue controlar o quanto que cada cor dessa vai aparecer dentro do que está vermelho na sua imagem. Para ficar mais claro, mesmo que a cor seja vermelho, ela tem a presença dessas outras cores. Então, por exemplo, onde que a gente tem vermelho aqui? Um pouco aqui. O vermelho não precisa ser o vermelho carmesim, ele pode ser considerado esses tons de vermelho. E agora eu vou pegar e arrastar o preto, que é o mais visível. Ele vai aumentar e diminuir a intensidade do vermelho. Então, aqui, eu não quero que ele fique tão aparente, porque eu quero que a capa tenha um tom mais pastel. Então, eu posso deixar o preto em menos 15, que é uma proporção legal. Já aqui, eu não quero que diminua o vermelho. Pode ver que aqui tem menos diferença, mas ele basicamente aumenta... se você aumentar muito o ciano, o seu vermelho vai se aproximar mais do azul. Então, ele vai remover mais vermelho e deixar um pouco o que está vermelho mais perto do azul. O magenta eu vou deixar só um pouquinho. Se você mexer muito, ele fica mais próximo do rosa. Se você diminuir muito, ele fica mais próximo do amarelo. Então aqui também as cores seletivas é muito teste, muito ajuste por capa. Dificilmente você vai utilizar a mesma configuração para mais de uma capa. E aqui também no amarelo eu não quero que ele fique super cor de rosa, mas também não quero que ele fique muito amarelo. Então eu vou deixar na mesma proporção do magenta. Ok, no vermelho a gente alterou. Agora eu vou para a parte do amarelo, porque eu também tenho amarelos na minha capa. Mesma coisa, se eu zerar, ele vai deixar as partes amarelas mais claras
e se eu avançar muito ele vai deixar mais escuro. Eu vou zerar por enquanto e vamos começar do topo. No azul eu vou deixar menos 10, porque eu não quero que meus tons de amarelo fiquem tão perto do azul. No magenta a mesma coisa, porque eu não quero que meu amarelo se aproxime muito do rosa. No amarelo em si, se eu aumentar muito, ele vai deixar muito amarelo, então também vai ficar tudo menos 10. E no preto eu vou deixar menos 20, porque eu quero que não fique tão forte. E agora a gente vai pro ciano. Esse azul mais claro, ele é considerado ciano no Photoshop, e esse azul mais escuro seria, por exemplo, essas partes aqui. Então o ciano, dependendo da capa que estiver fazendo, o tom que ela tiver, você vai mexer ou no ciano ou no azul, ou nos dois. Mas, vamos lá, nesse a gente vai mexer no ciano. Eu quero que fique mais azul, porque a minha capa já é azul, então vou aumentar. Vou aumentar um pouquinho o magenta, que é aquele rosa quase roxo. Vou diminuir o amarelo para menos 12. E vou aumentar um pouquinho a intensidade do preto para o meu azul se destacar. E aí, no azul, como é o caso, a gente vai mexer nos dois, porque tem os tons diferentes de azul. Não vou mexer no ciano para não aumentar muito. No magenta eu vou diminuir para menos 7. Aqui eu vou deixar menos 3. E no preto, mais 2. O neutro, ele é o que você consegue diferenciar mais as cores. Então aqui, o neutro ele vai mexer em tudo, basicamente. Então tudo que não se encaixar nessas outras cores, ele vai modificar. Então esse é o que tem que ter mais cuidado na hora de mexer, junto com o preto e o branco. Porque o preto e o branco eles vão afetar basicamente a imagem inteira, porque quase tudo tem preto e branco junto. E aí eu vou aplicar. Então, pra minha capa, na seção de efeitos, pra mim tá bom assim. Então agora eu posso aplicar o quê? Um pouquinho de nitidez. Pra não ficar muito, a gente pode usar inclusive a nitidez inteligente, em que a gente tem mais controle do que a gente está fazendo. Então eu vou clicar na nitidez inteligente, ele vai abrir uma predefinição. Pode ver que aqui ficou muita nitidez. O que dita a nitidez aqui? O amount é a quantidade de nitidez. Então quanto maior a quantidade, mais nitidez ele vai aplicar logicamente. Vou zerar. O radius é qual é o alcance dessa nitidez. Então quanto da imagem essa nitidez vai alcançar, pensando exatamente num círculo. Então vai começar no meio, ele vai se expandir e vai pegar o raio inteiro da sua capa. Então aqui eu gosto de deixar no 0,7, que não é tão gritante. Eu vou aumentar aqui para 300, só para ficar mais claro. Então tá no 0,7. Se eu aumentar muito, ele vai deformando a minha imagem, porque a minha nitidez tá com um alcance muito grande. Ela tá pegando um raio muito grande. Então não é legal deixar muito. Entre 0,4 e 0,7, para capas do Spirit é o que eu considero mais adequado, e para ícones também. E aqui a gente tem o Reduce Noise, que é basicamente, você aplicar a nitidez, ele vai atribuir um pouco do que chama de ruído, que é basicamente uma granulação na sua imagem. Se você quiser reduzir, você só pode ir aumentando aqui. Geralmente de 20 a 25% é o ideal, porque ele não reduz tanto assim. Então, porque fica meio sem sentido você aplicar nitidez e reduzir 100% isso aqui, porque ele vai tentar anular o que você aplicou antes. Aqui eu ainda achei que tá muito nítido, então pode diminuir um pouco. Vou deixar 150, ainda tá muito alto. 50. Já melhorou um pouquinho. Vou tirar aqui a redução e vou aumentar um pouco a nitidez. Então, vou deixar, sei lá, 55, pra não ficar muito nítido. Achei que ficou pouca nitidez. Aqui pode ser que ele demore um pouco para carregar, porque tem muitos efeitos, tá? Achei, então eu vou aplicar um pouco mais, com parcimônia, para não ficar uma coisa muito bizarra. E dessa vez eu vou usar o One Sharp. O One Sharp, ele é uma nitidez... Apesar dele aplicar nitidez, ele funciona quase como uma nitidez reversa, porque aqui a ideia é você controlar o que não vai ficar nítido. Só que na prática eles têm a mesma função. Então, vou colocar... Esse aqui eu sempre uso uma quantidade menor, porque ele é muito mais forte, tanto que se eu colocar aqui, vocês conseguem perceber que ele gera uma diferença de cor na imagem, justamente por conta do raio. Então eu vou deixar em 0,7 também. E o threshold, ele é basicamente a profundidade
da nitidez. Então, aqui como o meu raio tá pequeno, não vai alterar muito, mas eu gosto de deixar sempre em 1, 2 no máximo. Ok, apliquei. E agora a gente pode aplicar um 3D para concluir. Vou duplicar a camada, Ctrl J. Vou colocar a capa completa 3D. Aqui não tem problema deixar os efeitos, ele não vai reaplicar. E aí eu vou mover a camada 1 centímetro para, na verdade, 1 pixel para a esquerda. Vou dar 2 cliques sobre ela. E aí aqui você pode ir desmarcando para ver qual que fica melhor. Eu não gosto de deixar muito forte, então eu vou deixar... Você também pode diminuir a opacidade, mas eu não gosto muito do efeito que causa. Vou diminuir o azul, por exemplo, que é o que fica mais discreto. Eu não gosto de 3D em toda a capa, para ser sincera. Você pode ver a diferença, ver se fica melhor com ou sem. E aí, na nossa capa clean, eu vou deixar dessa maneira. Então, ela tem bastante elementos, pode ver que ela tem um fundo que é muito chamativo, mas os elementos estão distribuídos de uma forma que faz parecer uma capa mais limpa. Quando você olha, você pensa, tá, ela não é divertida, ela não é dark, eu consigo identificar uma harmonia de elementos que não fica muito exagerada, não chama tanta atenção quanto uma capa divertida, por exemplo. E esse acaba sendo o intuito da capa clean. Aqui, se a gente quisesse, a gente poderia diminuir um pouco a saturação para deixar ela mais com um aspecto mais pastel, mas dessa maneira tá ok. E aí, para salvar, você pode vir em File, exportar e salvar para web. A diferença é que o salvar para web dá a impressão de que ele salva com mais qualidade do que o salvamento original, porque ele vai justamente otimizar a imagem para ser utilizada em websites. Então, aqui ele vai te dar a versão original e a versão otimizada. A versão otimizada eu sinto que ele aplica um pouco mais de saturação do que eu particularmente gosto. Então eu sempre vou na original, vou aqui no padrão, na pré-definição e escolho o PNG 24. E quando você clicar aqui em salvar, ele vai abrir o seu gerenciador de arquivos e pedir para você escolher um lugar para a sua capa. Então, na parte de capa clean, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida sobre essa capa em específico, sobre alguma técnica usada ou sobre alguma técnica em geral de capa clean, vocês podem perguntar ou no grupo do Wonderful Design ou diretamente para mim. Se vocês quiserem mandar uma ESC no Tumblr ou me mandar uma MP no Spirit, fiquem à vontade. Então, para a nossa aula de hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima.